Oi, você que está assistindo esse vídeo aí agora. Olha, veja até o final esse vídeo. Olha que tá escrito aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Diz assim, ó: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, é Jesus dizendo: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com santos anjos. Agora abre lá em Lucas capítulo 10, versículo 58 ao 60. Diz assim, ó: Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Agora abre lá em Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Diz assim, ó: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É Jesus dizendo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto outra ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer que qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus, quando Jesus disse a ele aqui, ó, siga-me, quando Jesus disse ao homem, siga-me, o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus diz: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Jesus não está dizendo que ele deve desprezar seu pai. É porque Jesus diz: siga-me. O que Jesus fala é ponto final. Quando ele pediu para sepultar, não quer dizer que é sepultar seu pai. O sepultar antigamente lá era pedir uma bênção, tipo, pedir uma indicação. O homem, tipo, pedia assim: Ô pai, você acha que eu devo ir com ele? Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus disse: Siga-me. Se Jesus mandou você fazer, faz isso. Você não deve, deixa eu ver o que meu pai acha. Não. Se Jesus disse, você vai fazer isso. Jesus diz: prega o evangelho a toda criatura. Eu não vou perguntar: será, hein, pai? Será que eu. Jesus disse, aqui ó, em Lucas, capítulo 14, versículo 26, ó. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que a gente deve deixar de amar o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs. Ao contrário, deve amar. Não mais. A gente não
pode amar mais nosso pai, nossa mãe, meus irmãos e minhas irmãs mais do que Jesus. Jesus deve ser o primeiro em tudo que a gente faz. Tudo é para a glória dele. Tudo é para Jesus. Ele deve vir primeiro em tudo. Quando Jesus dizer para você, faz isso aqui, não é pra você, vamos ver se o que meu pai é. Você tá colocando o seu pai aqui na terra, seu pai como em primeiro, e você tá colocando Jesus em segundo, ao invés dele ser o primeiro. Se Jesus diz pra gente fazer, a gente deve fazer o que ele mandou. Ele é o Filho de Deus, ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e não há outro Salvador além dele. Ele deve ser o primeiro. Não, por isso que diz aqui, ó, quando Jesus disse, quando o homem for construir, né, uma casa, ó, aqui, ó, aqui, ó, ele diz aqui, ó, qual de vocês, no versículo 28 de Lucas, capítulo 4, diz assim, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Sem Jesus a gente não consegue completar nada. Jesus tem que a gente tem que ter Jesus em tudo. Jesus, a gente não consegue viver sem Jesus. E de que adianta eu tô falando aqui e não fazer a vontade de Deus? Fazendo esse vídeo aqui, daqui a pouco eu vou lá e faço o que não é, o que Jesus não se agrada. Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Entende? É fazer a vontade de meu pai. Não é só, eu tô aqui falando pra você e vou lá e faço o que Jesus não gosta. Não. É fazer amar a Deus acima de tudo. Acima de todas as coisas. Jesus não disse que é para deixar da gente amar o pai e a mãe. Ao contrário, Deus mandou, Deus ordenou falando assim: honra teu pai e tua mãe. Deus nos deu essa ordem de honrar o pai e a mãe, para que os dias de nossa vida se prolonguem na terra. Por isso, entregue sua vida a Jesus. Uma vida sem Jesus a gente não consegue viver, não. A gente não consegue viver sem Jesus, o Filho de Deus. E sem Deus a gente não consegue viver. Porque é Ele que soprou o fôlego de vida. Ele que permite a gente estar aqui vivo. É o pecado que leva à morte. Por isso, o cristão, ele não tem medo da morte. Ele tem medo de pecar, porque é o pecado que leva à morte. Jesus veio em carne. Jesus é Deus encarnado. Ele veio, venceu a morte, venceu o pecado e o seu sangue limpou os nossos pecados. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. O sacrifício maior foi o de Jesus, porque ele morrendo por nós, a gente pode ser livre e salvos por meio de Jesus. Ninguém vai a Deus senão por Jesus, porque Jesus venceu a morte e só por meio dele, porque o sangue dele que limpou os pecados. E ou você escolhe servir ao Senhor Jesus, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus não é um assalariador que quando vem um ladrão pegar as ovelhas, ele sai fugindo. Jesus, ele dá vida por suas ovelhas. Jesus venceu Satanás e Jesus vai reinar para sempre com seus filhos, com seus servos. Então entregue sua vida para Jesus, ou você escolhe viver uma vida com Jesus, fazendo a vontade de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ou você serve ao diabo. Então, Deus abençoe você e sua família. Ele quer caminhar com você.